大家好，我레나토你好，我很高兴是在布克的大学，我跟新 Carla，大家好，我da tá dui, o Keiichi Rio. Bom dia a todos, meu nome é Renato Pacheco, eu trabalho numa organização chamada INCA. O INCA é uma rede mundial com vários parceiros, representantes, e eu sou responsável aqui na América Latina, baseado no estado de São Paulo, por estar representando esse grupo de, enfim, profissionais que trabalham de uma forma bastante intercultural. E quando eu sou convidado para esse tipo de palestra, geralmente me perguntam, mas qual que é a relação da área cultural com negócios, né? E eu costumo brincar que é sempre 4 Cs. Eu digo que as pessoas costumam ter relações comerciais, contratos, com as pessoas em que elas confiam. E você não consegue confiar em quem você não conhece, não é verdade? E você conhece aquele que tem uma base cultural próxima à sua. E, por fim, mais um último C, a comunicação, que é a comunicação cultural. Então, vocês percebam que, quando nós falamos da relação Brasil-China, parece uma coisa tão distante, são países tão diferentes, continentes tão longínquos, uma forma de expressão totalmente diferente. Foi falado pelos que me antecederam da questão do ideograma, da dificuldade da comunicação. E, no fundo, negócios acabam sendo negócios em qualquer parte do mundo, não é verdade? As pessoas querem ter bons resultados, querem agilidade, querem uma qualidade na prestação, mas, às vezes, não estão preparados para os desafios culturais. E eu costumo dizer que, na verdade, as pessoas são mais parecidas do que se parecem. Basicamente, se você faz um esforço de entender a cultura do outro, você acaba conseguindo muito mais fácil fazer negócios. E olha que interessante, eu vou falar para frente um pouquinho, acho que entre comércio e investimento. Porque o comércio é quase como um namoro, que começa, evolui e se torna um noivado. E o investimento é um casamento. Quando eu compro uma participação acionária, quando eu invisto numa empresa, compro um terreno, é mais difícil depois sair. Quando eu vendo, é uma operação mais pontual. Quando eu invisto, é muito mais longo prazo. E eu costumo dizer nessa parte cultural que quando nós pensamos no Brasil, que é um país centenário, com praticamente aí 5 séculos, nós temos que voltar à China, que é um país de pelo menos uma cultura de 5 milênios. E pensem na questão da seda, né? Serigrafia. Hoje se fala muito do One Belt, One Road, o caminho da seda, como conseguir uma construção comercial que vai além da China com seus vizinhos. E, enfim, eu não vou me alongar bastante, mas vejam que há vários exemplos na cultura chinesa que até hoje influenciam o nosso dia a dia. Quem conseguiria pensar hoje no mundo ocidental sem o papel moeda, sem a pólvora, sem as armas de fogo, que foram fundamentais para que os europeus pudessem conquistar esse continente, a América, ou as Américas. Então vejam que toda uma base filosófica, já foi falado bastante sobre o confucionismo, valores foram trabalhados em milênios. Então, quando nós vamos trabalhar a questão do Brasil, que são 5 séculos, é muito importante se guardar a proporção das duas culturas. Hoje está muito na moda se falar a questão de ter um muro, né? Acho que o governo americano fala que tem que ter um muro, tem que separar os países, né? Mas quando eu penso na muralha da China, há quantos séculos, para não dizer muitos e muitos anos, se começou a construí-la? E quanto tempo se demorou para construí-la totalmente? E aí é importante pensar, quando se fala do comércio com a China, na questão também um pouco da geopolítica, da hegemonia, foi falar bastante a palavra hegemonia aqui também, da China na Ásia, os seus parceiros, qual que é a participação da China no contexto político mundial, é um país membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a posição do exército chinês, é uma potência nuclear também, e lembrar que a China, a partir de 76, 77, 78, teve uma abertura muito grande, uma renovação do seu sistema. E, basicamente, nós podemos citar, eu sempre cito a questão da cidade de Shenzhen, né, no sul da China, que começou com uma zona de livre comércio. E, praticamente, em
40, um pouco mais, um pouco menos de anos, transformou uma potência, um Vale do Silício na Ásia. E isso mostra para nós a grande capacidade de inovação da China. E aqui no Brasil, de um modo geral, tirando aqui a área acadêmica, que eu acho que é um cenário fantástico de abertura para a discussão, a grande maioria dos brasileiros voltou a escutar um pouco da China, talvez há 10 anos atrás, 11 anos, com as Olimpíadas, né? Os Jogos Olímpicos trouxeram a China mais, enfim, à tona, um mundo novo que até então era pouco conhecido. E vejam que de 77, 78, para praticamente 2008, foram 3 décadas, que é uma geração que o país precisou para se abrir mais para o mundo. Enfim, há uma série de dados aqui que eu posso comentar com relação ao mercado chinês, pensando também na questão um pouco do outbound, do investimento brasileiro para fora, o comércio de exportação no Brasil. E eu costumo dizer que nós temos no Brasil cidades muito populosas, como essa aqui do Rio de Janeiro, cidade de São Paulo e outras, mas olhem a quantidade de cidades chinesas com mais de 10 milhões de habitantes. Olhem a quantidade de cidades chinesas, mais de 100 com mais de 1 bilhão de habitantes. E pensem que em cada 5 pessoas no mundo, uma é chinesa. E com certeza fala mandarim, como foi comentado aqui anteriormente também. Não é à toa que há várias cidades, vários polos em diferentes regiões, e a China constantemente vem organizando eventos mundiais, né? Em Shanghai, em Beijing, Expo para cá, e isso traz muita atenção do mundo, acende os holofotes para esse país. O que foi falado aqui, que acho que é muito importante também, logo no começo, a questão dos BRICS, que são países muito diferentes, né? Mas eu que esses 4 ou 5 países, aí incluída a África do Sul, são países que hoje têm quase metade, 42% da população mundial. E qual que é a participação no PIB mundial desses países? Então vejam que quando nós pensamos que hoje a China tem um banco de infraestrutura em Beijing que tem capital maior que o Banco Mundial, isso pode ser positivamente assustador. O esforço do governo de criar um Asian Infrastructure Development Bank, que não é o banco dos BRICS, que é um banco em Shanghai. Então só aí aparecem 2 novos bancos importantes no contexto financeiro que vão fomentar projetos, vão trazer fomento financeiro para atividades industriais e de comércio também. É claro que falar hoje um pouco da China, nós temos que falar nesse contexto mundial, pensando um pouco o papel que a União Europeia tem no mundo, a relação não só da China com o Brasil, a relação da China com os Estados Unidos, a relação da China com a Europa, uma Europa que está em constante transformação, com Brexit sem Brexit, com Catalunha sem Catalunha, e a China com as suas questões também, com Taiwan, com o Tibete e outras regiões, o próprio One Belt and Road. Enfim, a China é uma constante mutação e que isso influencia nos negócios, até porque nos projetos de investimento, nós trabalhamos sempre no longo prazo e não só no curto prazo, como na relação comercial. Eu costumo dizer um pouco sobre a participação no mundo dos unicórnios, né? E muita gente pensa no Vale do Silício, claro, a Califórnia, mas tem que se lembrar, tem que hoje, tirando alguns poucos unicórnios na Europa, e talvez metade que esteja nos Estados Unidos, já quase 40% dos unicórnios estão na China, ou países que recebem diretamente influência da China. E um gráfico como esse do cavalo deixa mais próximo para vocês a diferença que existe hoje entre o mercado em ascensão e o mercado velho. O novo mundo hoje não é a América, o novo mundo hoje é a Ásia, é a China. E o velho mundo continua sendo a Europa. Só que a Europa com países pequenos, onde toda a União Europeia são uma população que são a todas as Américas e o mercado chinês. Então olha que interessante. Quando eu penso em 1,3, 1,4 bilhões, incluindo outros países de língua chinesa, de mandarim, foi falado de Singapura, próprio Taiwan, Malásia, enfim, é uma influência em que, basicamente, nós temos que ver como é que o Brasil pode aproveitar dessa parceria com a China, como é que nós podemos ver as diferenças de uma forma que soma e não que subtrai. Eu trago aqui sempre, nessas ocasiões, alguns exemplos, né? Quando nós vemos essa competição digital entre o que todo mundo conhece, o Facebook, o Google, né? Mas também pensar um pouco no meu próprio computador. Apple eu uso muitas vezes, né? Quer dizer,
quero ver como é que está funcionando uma máquina da Huawei, o meu celular, o Alibaba concorrendo direto com a Amazon. Então, são gigantes, com faturamento, com valor de mercado próximo, às vezes, de mais de $1 trilhão, que são empresas que estão revolucionando o mundo, dos dois lados, do lado americano, norte-americano, mas também do lado chinês. E vejam só, foi comentado aqui naqueles colegas que me antecederam, né, a importância do número de patentes que hoje superou as patentes de muitos países juntos. Mas não só o número de patentes, mas a própria inovação. Hoje a China, que era conhecida há 10, 20 anos como quem copiava, é um dos países que mais inova no mundo. Então, são estatísticas que chamam a atenção. Isso não se faz da noite para o dia, é processo de aprendizado, de desenvolvimento cultural que requer décadas. Enfim, esse pequeno gráfico ilustra um pouco também o número crescente de bilionários na China. Então, vejam que quando eu comparo com o mercado americano, eu tenho já hoje, enfim, um número que varia bastante, que eu posso considerar um bilionário, mas já superior dos Estados Unidos. E foi falado aqui que em 2025, praticamente a economia chinesa supera, talvez em muitos setores já tenha superado, e acho que o número de bilionários é bastante significativo nesse sentido também. Eu gosto sempre de lembrar que a China demorou praticamente 15 anos negociando a sua entrada na OMC. Isso já faz quase 18 anos, um pouco mais até, em 2001. Né? É uma maioridade. E essa maioridade é uma maioridade também comercial, de investimento, de postura internacional. E quando se trabalha o aspecto macroeconômico, é importante se verificar também a questão micronegocial dos contratos, as garantias, os Incoterms, as condições contratuais. Lembrando aquilo que eu falei, a relação contratual com a cultura, com o conhecimento, com a confiança. Então, hoje, participar de grêmios internacionais, vamos pensar em G20, em outras situações, às vezes, enfim, concordando, discordando, faz parte de uma dialética comercial que é fundamental nos dias de hoje. Né? Enfim, algumas comparações finais aqui também, lembrando sempre que, quando se pensa no Brasil, nós temos aí quase 6 vezes o mercado brasileiro na China, participação do comércio mundial no Brasil, brasileiro no comércio mundial é muito pequeno ainda. A China supera muitas e muitas vezes, e isso pode ser positivo para o Brasil, se aliar com países que estão crescendo e não com aqueles que já estão crescidos, economias mais maduras e modernas também. Enfim, eu poderia aqui citar vários exemplos desse trabalho político que foi feito, mas o que mais me chamou a atenção, eu lembro ainda quando o ex-presidente Temer tomou posse em Brasília, teve que sair correndo na cerimônia para poder, enfim, se encontrar com o governo chinês. Que presidente pega o avião no dia da sua posse e vai se encontrar do outro lado do mundo com um colega seu, chefe de Estado? Isso mostra a importância que a relação tem e cada vez terá mais fortemente também. Enfim, nós todos sabemos que o Brasil teve e tem ainda uma cultura comercial mais voltada para a Europa, que continua ainda o maior investidor, mas isso rapidamente vai ser revertido com cada vez mais comércio, que traz mais investimento no longo prazo também. Eu gosto só de falar, e já falei aqui também, que esse espaço ele permite os dois lados, tanto inbound como outbound. Então, não só a exportação de produtos brasileiros para a China, mas investimento chinês no Brasil. Né? E acho que todos vocês acabam sabendo também que nós temos, enfim, poucos unicórnios no Brasil, mas em pelo menos 2 deles é investimento chinês. Em 99, nós temos um investimento da Didi, muito grande, no Nubank, um banco que é unicórnio, tivemos da Tencent Technologies. Isso mostra bastante a presença que o Brasil pode vir a ter com o investimento chinês cada vez maior. Enfim, eu comento um pouco só da nossa organização, o Incamp NST, que é um grupo de profissionais, hoje presente em vários países do mundo, buscando compartilhar essa questão cultural, comercial, uma cultura, enfim, de compartilhamento e não apenas de um lado para o outro, mas de ambos os lados, bilateralmente também. Enfim, esses exemplos eu já dei para vocês, mas acho que é sempre bacana lembrar, porque mostra que dos 3 unicórnios, 2 têm presença chinesa, e isso não é por acaso. Né? Enfim, já praticamente me aproximando aqui dos 20 segundos que me restam, lembrar, como eu já falei aqui, que quando se procura fazer negócios, tem que ter assessoramento,
E o assessoramento requer anos ou décadas de investimento na parte cultural também, para que surja aquela confiança que eu bem comentei. Eu gostaria de agradecer mais uma vez à PUC pela oportunidade, agradecer a Carla, que foi meu contato, aos professores aqui da casa, aos alunos também. Desejo a todos uma boa tarde. CCNI. Sai